Olá pessoal, tudo bom? Voltando aqui para mais uma aula de matemática para o nono ano, eu sou o professor Diego Boing. Mas antes, alguns recadinhos para vocês. Você que tem acesso ao Classroom, lembre-se de fazer as suas atividades obrigatórias, porque são elas que vão garantir a sua presença, né? E fazer também ali as atividades que os professores de vocês postam, para que você tenham notas também, né? Vocês tenham notas aí nas disciplinas, tá? E você que não tem acesso ao Classroom, entre em contato com a sua escola e veja qual é a melhor forma de você estar retirando as suas atividades, ok? Beleza? Bom, a gente hoje vai seguir aí, né, falando um pouquinho mais da soma e produto. Hoje nós vamos fazer vários exercícios, né, fazendo aí meio que uma retomada das últimas 3 aulas que a gente fez, beleza? Tranquilo? Então, na aula anterior, a gente viu, né, como determinar a equação através da soma e produto, né? E nessa aula a gente vai fazer mais exercícios sobre isso. Lembrando apenas que a soma das duas raízes é menos b sobre a, né? Isso quando a gente coloca o sobre a aqui é quando você tem uma equação em que o a não é 1, né? A gente já vai ver o caso em que o a seja igual a 1. E ainda falei para vocês que colocar x1 mais x2, para a gente vai mudar, né? Agora a gente vai colocar um S no lugar, né? É a soma. Ao invés de escrever x1 mais x2, eu digo a soma. A soma das raízes é menos b sobre a, ok? E o produto, né? x1 vezes x2 é c sobre a. Também não escrevo mais assim, x1 vezes x2, vou colocar apenas o p de produto, né? Que seria a multiplicação de x1 por x2. Beleza? Então ficou lá S igual a menos b sobre a e o p igual a c sobre a, tá? E quando o coeficiente a é igual a 1, nós temos que o x mais 1 é igual a menos b. Perceba que eu não tenho mais o a no denominador, né? Por quê? Porque o a é 1, né? E se o a é 1, dividir por 1, né? Fica ele próprio. E aí eu tenho que S igual a menos b. Lembrando então, quando eu tenho a soma das duas raízes, vou colocar só o S para encurtar a história, né? E o produto, a mesma coisa, vou usar o P lá, né? Para indicar para vocês que é o produto das duas raízes, tá? Então, a soma é menos b e o P é igual a c. E lembrando também, né, da nossa equação, né? Como que eu posso escrever a equação através da soma e produto? Primeiro que eu sei, do slide anterior, que S é igual a menos b, certo? Aqui eu posso pegar esse b, trazer para cá positivo, S para lá negativo, eu tenho aquela igualdade, né? E aqui só trocando a ordem também, fica C igual a P. Então eu tenho uma equação em que o A vale 1, o B é menos S e o C é P. Escrevendo isso, está lá então a minha equação, x ao quadrado menos sx mais P igual a 0. Certo? Isso é importante para a gente. Todo exercício que você queira escrever a equação tendo as raízes, ou a soma e o produto, você vai usar essa equação aí, ok? Tá lá então x ao quadrado menos sx mais p igual a 0, deixa ela guardadinha ali. E vamos para o primeiro exercício, tá? Escreva o conjunto de solução da equação do segundo grau a seguir, x ao quadrado mais 11x mais 28 igual a 0. Eu coloquei aqui para vocês, né, que ó, a soma é o b com sinal trocado, quando eu coloco menos b significa que é o b com sinal contrário, ok? E o p igual a c, né? Usa a soma e o produto para resolver isso. Não é para você usar aqui, né, resolver pela fórmula de Bhaskara, é para você treinar a soma e o produto, tá? Treina a soma e o produto, chega no resultado, escreva o conjunto de solução, certo? Já volto com a correção.
E aí, conseguiram? Esse é simples, né? Vamos lá para a correção. Veja, então eu vou considerar, deixar aí, né, destacada a nossa equação, x² mais 11x mais 28 igual a zero. Lembre-se que a soma é o menos b, né, ou seja, o b com o sinal trocado. Quem é o b da minha equação? Você concorda que o b é o 11? Troca o sinal. Então a minha soma é menos 11. E o p é o c, né? Qual que é o c da minha equação? É 28, né? O P sendo 28, ou C sendo 28, então o produto é 28, né? O produto sempre vai ser igual ao C, né? Quando A vale 1, tá? E agora eu peço novamente que você pense, né? Pense em dois números cuja soma é menos 11 e que o produto é 28. Aí tem toda aquela análise que você pode fazer. O produto está positivo, significa que os dois números multiplicados têm o mesmo sinal. E a soma deu negativo, já que eles têm o mesmo sinal, a soma está negativa, significa que os dois números são negativos, ok? Então pense em dois números negativos, em que somando os dois dá menos 11 e o produto deles 28. Né? Bom, aqui dá para pensar o quê? Para o produto ser 28, 2 vezes 14, ou menos 2 vezes menos 14, já que os dois são negativos, né? Menos 2 vezes menos 14 dá o 28. Mas se eu somar menos 2 com menos 14, vai dar menos 16. Então não é, né? Porque eu quero que a soma seja menos 11. Então a gente tem que batalhar por outros dois valores. Né? Pensa lá mais um pouco. Eu disse menos 2 e menos 14, não deu, né? Vamos tentar o menos 4 e o menos 7, porque menos 4 multiplicado por menos 7 vai dar mais 28. E somar menos 4 com menos 7 dá menos 11. É isso aí. Então lá x1 é menos 7, o x2 é menos 4. Cheguei na resposta então, né, ou nas soluções dessa equação. O exercício pediu para a gente escrever o conjunto de solução. Será que eu escrevi aqui? Puxa vida, eu não escrevi aqui. Né? Ou não pediu? Pediu? Pediu, né? Escreva o conjunto de solução. Por falha minha, eu acabei não escrevendo o conjunto de solução. Mas você escreva. Vou pôr aqui no quadro rapidinho para vocês. Ó. Conjunto de solução é menos 4 menos 7. Ok? Beleza? Anotem lá o conjunto de solução. Toda vez que o exercício pede o conjunto de solução para vocês, escreva o conjunto de solução, né? E eu acabei esquecendo, né? Não vou descontar a minha nota depois. Certo? Conjunto de solução aí. Agora vamos, né? Agora sim vamos para o próximo exercício, né? Então, de novo, o exercício pediu, escreva o conjunto de solução, escreva o conjunto de solução para ele. Certo? Exercício 2. Veja só o exercício 2. Sejam x1 e x2 as raízes da equação do segundo grau, x² menos 3x menos 7 igual a zero. Calcule x1² mais x2². Esse exercício é bem semelhante ao que a gente fez em algumas aulas anteriores, aí, eu acho que na penúltima aula que a gente teve antes dessa, né? A gente calculou, né, x1² mais x2², ou seja, a soma dos quadrados das raízes, né? Como que a gente vai fazer isso? Vamos usar aí o produto notável, né? Então, eu coloquei o produto notável aí para vocês, a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, tá? E usando esse produto notável, a gente consegue chegar a esse resultado. Qual que é a ideia? Onde tem o a, você coloca x1. Onde tem b, você coloca x2, tá? Substitua todo o a que aparece aqui no meu produto notável, substitua por x1. Todo b que aparece aqui, substitua por x2. Beleza? Quando você fizer isso, você vai perceber que vai aparecer a soma das raízes e o produto das raízes. E aí você extrai esses resultados da nossa equação. Eu volto já com a correção.
E aí, lembraram das aulas anteriores? Eu fiz um bem parecido com esse em alguma aula anterior, né? Se você lembrou, não deve ter achado difícil, né? Veja, então a primeira coisa aqui, né, eu vou destacar a equação para o próximo slide e depois vou usar o produto notável, tá? Então, o que eu quero, a minha conclusão aqui tem que ser essa, né? Eu quero resolver aquilo. Vou deixar anotadinho ali para a gente não esquecer no final. Mas está lá. A minha equação é essa, x² menos 3x menos 7 igual a zero, né? E eu quero a soma. Lembre-se, a soma é o b com sinal trocado. O meu b é menos 3, trocou sinal, mais 3. Então, a soma é 3, beleza? E o produto? O produto é o c. O c é menos 7, então p vale menos 7. Ok? Beleza. Feito isso, né, eu vou escrever então o meu produto notável. Veja, o produto notável está aqui. A mais b ao quadrado, né, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Substituindo as raízes, bom, aqui vai ser x1 e aqui vai ser x2. Onde tem A, substituo por x1. Onde você ver aqui o B, você vai trocar por x2. Fazendo essa troca toda, olha só, no lugar do A, x1, no lugar do B, x2. No lugar do A, x1, no lugar do A, x1, no lugar do B, x2, no lugar do B, x2, tá? Por que eu escrevo assim, ó? Para você perceber o seguinte, o que nós temos dentro desse parênteses? Nós temos x1 mais x2. O que é isso? É a soma das raízes. Mas eu sei qual é a soma. A soma é 3. Então, dentro do parênteses aqui, eu vou trocar por 3. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado, tá? Tá lá, 3 elevado ao quadrado. E aqui, ó, aqui no meio eu tenho x1 vezes x2. x1 vezes x2 é o produto é menos 7. Então, vai ficar 2 vezes menos 7, olha só, 2 vezes menos 7. Ok? Beleza? Já o x1 ao quadrado e o x2 ao quadrado, como eu não conheço as raízes, deixa assim mesmo, tá? Deixa x1 ao quadrado e lá x2 ao quadrado. Bem, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, né? Já veio para o resultado direto aqui, né? Mas dá 9. Aqui vai dar menos 14, não é isso? 2 vezes menos 7 dá menos 14. Esse menos 14, pelo princípio aditivo, vem mais 14 aqui. E tinha 9, 9 mais 14 dá os 23 que está aparecendo ali. Tá certo? Então, nesse caso, veja, eu tenho que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual a 23. Ficou esse, permaneceu esse, permaneceu esse. Esse daqui, pelo princípio aditivo, veio para o outro lado positivo, que dá os 23, tá? E aí a gente finalizou, porque olha só o que eu estava querendo, eu queria a soma dos quadrados. Está aqui, a soma dos quadrados, ok? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado igual a 23. Exercício 3. As raízes da equação 3x ao quadrado menos 15x mais 18 igual a zero são as medidas dos lados de um retângulo. Descubra mentalmente as raízes e calcule a área e o perímetro desse retângulo, ok? Então, o que você vai fazer? Calcule as raízes dessa equação, tá? Está dizendo aqui que é para você descobrir as raízes mentalmente, ok? E aí sim calcular a área e o perímetro desse retângulo, tá? Lembrando que quando você encontrar as raízes, uma raiz é um dos lados do retângulo e a outra raiz é o outro lado do retângulo, ok? Beleza? Faça o desenho para ajudar você, né, no entendimento do cálculo da área e do perímetro, se for necessário. Já volto com a correção.
Voltando para a nossa correção, lembre-se, você tem que determinar as raízes da equação e essas raízes vão ser os lados do retângulo, ok? Vão ser as medidas dos lados do retângulo. Veja só, vou guardar nossa equação então, 3x² menos 15x mais 18 igual a zero, para cá, né? E aí eu coloquei ali em cima, ó, a soma é menos b e o produto é c, ok? Para a gente lembrar disso. Mas aquilo só vale por a igual a 1, né? E nesse caso, a vale 3, né? Então eu teria que ter um sobre a lá, né? Dividir por a, né? Mas eu posso fazer um caminho alternativo, né? Aqui eu posso fazer o seguinte, veja. Aqui como é 3, 15, 18, eu posso perceber o seguinte, todos esses a, b e c ali, os coeficientes, eles são múltiplos de 3. Ou seja, posso dividir tudo por 3. Se eu dividir aqui por 3, eu vou conseguir que o a seja 1. Se eu dividir aqui por 3, o meu b vai ser menos 5. E se eu dividir o 18 por 3, o meu c vai ser 6. Ok? E se dividir o 0 por 6, continua sendo 0. Então, dividindo toda a minha equação por 3, a equação que eu encontro é essa daí, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Essas duas equações são equações equivalentes, tá? Eu posso multiplicar ou subtrair, multiplicar ou dividir pelo número que eu bem entender, né? Que eu chego numa equação equivalente, ou seja, as raízes dessa equação que está aqui são as mesmas raízes dessa equação que está aqui, ok? Agora sim, tem uma equação com a valendo 1, então a soma vai ser o b com o sinal trocado. O b é menos 5, se eu troco o sinal, vai ficar 5, então a soma é 5. E o produto é o c é 6, então p vale 6, ok? E aí eu vou pedir para que você pense um pouquinho aí. Quais são os números que somados resultam em 5 e multiplicados resultam em 6? Então você pode pensar, veja, a soma 5 pode ser 1 e 4, né? Soma 1 com 4 vai dar 5, mas a hora que eu multiplicar 1 por 4 vai dar 6? Não, não dá 6. Então eu posso pensar em outros dois números, 1 e 4 não deu, tenta 2 e 3. 2 mais 3 dá 5? Dá. E 2 vezes 3 dá quanto? 6. Então é 2 e 3. Chegamos na resposta. Ok? 2 somado com 3, 5. 2 vezes 3, 6. Beleza? Guardamos essa informação ali, né? Porque a gente chegou nas soluções e essas soluções são as medidas dos lados do retângulo, ok? Desenhei o retângulo aqui, ó. Então a base eu coloquei como sendo 3 e a altura do meu retângulo 2, tá? O C, por que o C aqui, né? O ponto C ponto, né? Unidades de comprimento, né? Significa. Já que o exercício não me deu nenhuma unidade de medida, não diz que o lado está em metros, se está em centímetros, se está em quilômetros, então eu coloco esse UC, né? Esse UC aí, então, é para dizer que é uma unidade de comprimento. Como é que eu calculo agora a área e o perímetro? Veja, você que não lembra, quando a gente fala do retângulo, para calcular a sua área é pegar a medida da base e multiplicar pela medida da altura. Ou, se você preferir, pega a medida do comprimento, multiplica pela medida da largura, ok? E o perímetro? O que é o perímetro de um retângulo? O perímetro é você somar a medida de todos os lados do retângulo, ok? O retângulo tem 4 lados, né? Do jeito que eu desenhei ali, tem um lado em cima e um embaixo, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Nesse caso, você vai somar a medida desses 4 lados, ok? Vamos ver aqui. Então, primeiro, a área. A área, como eu falei, comprimento vezes a largura, 3 vezes 2, isso deu 6. E o perímetro? O perímetro é você somar o 3, que é desse lado, com o 3 aqui em cima, porque aqui também é 3, certo? Lá 3 mais 3, mais 2, que é a medida desse lado, e 2, que é a medida do lado de cá, tá? Então, somou ali 2 mais 2. Então, 3 mais 3, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. 10 unidades de comprimento. Só que, né, é bom colocar o seguinte, que eu coloquei 6 UA. Né? O A significa unidades de área. Tá? E aqui o perímetro, como foi a medida, a soma de comprimentos, né, continua sendo o C, unidade de comprimentos. Ok? Beleza? Vamos para o exercício 4. Diz assim, determina os coeficientes b e c da equação menos 3x² mais bx mais c igual a 0, sabendo que suas raízes reais são iguais a
1 mais raiz de 2 e 1 menos raiz de 2, ok? De novo apareceram as raízes aqui, mas você vai perceber ali que essas raízes não fazem tanta diferença no nosso exercício assim, ok? Elas acabam desaparecendo em algum momento, tá? Para quem lembra, para quem assistiu às aulas anteriores, até quem não assistiu, aproveite para poder assistir as 3 últimas aulas de soma e produto, que eu resolvi um exercício muito parecido com esse, ok? Mas eu vou esperar um tempinho para que você consiga fazer e já volto com a correção. Voltando aqui, então, vou aproveitar para fazer isso no quadro junto com vocês, né? A primeira coisa que eu quero aqui é a soma das raízes, né? Então, eu vou colocar aqui a soma S, né? A soma S, eu vou somar esse com esse, tá? Então, eu vou somar aqui o 1 mais raiz de 2 com 1 menos raiz de 2, né? Aqui eu posso somar o 1 com 1, então a soma vai ser 2. E o raiz de 2 menos raiz de 2, um é positivo, outro é negativo, eles se anulam, ok? Então a soma é 2. E o produto? O produto das raízes vai ser o quê? Essa raiz, 1 mais raiz de 2, multiplicado por 1 menos raiz de 2. E nesse caso aqui, é importante que você lembre aí do produto notável, ok? Nesse caso aqui, eu tenho o produto da soma pela diferença de 2 termos. Tá? Quando isso aparece, então você pode escrever, né, utilizando o produto notável, você pode escrever o quadrado do primeiro elemento. Você concorda comigo que o primeiro elemento aqui é 1? Aqui é 1. Primeiro, nos 2 parênteses, o primeiro elemento é 1. Então, é o primeiro elevado ao quadrado menos o segundo. O segundo, nos 2 parênteses, é raiz de 2. Então, vai ficar raiz de 2 elevado ao quadrado. Ok?
Fica muito mais fácil. Ah, mas eu não sei produto notável. Não tem problema, faça toda a distributiva aqui que você vai conseguir chegar no mesmo resultado, ok? Então, o produto aqui vai ser 1 elevado ao quadrado é 1. E aqui corta a raiz com o quadrado, vai ficar 2. E 1 menos 2, isso dá menos 1, ok? Então, a soma foi 2, o produto foi menos 1, tá? Lembrando que a nossa equação, ela é x ao quadrado menos a soma x mais o produto igual a zero, ok? E aí a gente vai substituir os valores, né? No lugar do S, o S que eu encontrei aqui é 2, veja, S igual a 2, vai aqui, e o produto é menos 1, vai aqui, ok? Mas isso a gente vai voltar ali fazendo no slide, tá? Porque aqui já o nosso espaço acabou, ok? Bom, aqui, continuando no nosso slide, né, a minha equação que eu escrevi ali no final, eu vou deixar marcadinho para vocês aqui em cima, ok? E aí, nessa equação, a gente vai substituir os valores que eu encontrei ali no quadro. Tá lá, peguei o valor da soma que eu encontrei ali no quadro, 2, e agora o produto que eu também encontrei ali no quadro, né, o menos 1. Então, esses dois valores estão ali, né, a gente fez passo a passo. Substitua na nossa equação, no lugar do S vai o 2, no lugar do P vai o menos 1. Tá? Está aí então, né? Só lembrando, né, que o S aqui é 2, substituiu, pelo fato de ter esse menos aqui, aqui ficou negativo, tá? E aqui, ó, tá menos 1, aqui é mais, só que pela regra de sinal, mais menos vai ficar negativo também. Você tem que tomar cuidado sempre com a regra de sinais aí, ok? Bom, e agora? Eu vou multiplicar toda a minha equação por menos 3. Por quê? Porque se você lembrar lá do enunciado, lá a minha equação começava com menos 3x ao quadrado. Aqui, né, o coeficiente a é igual a 1, né? Então, se é 1, eu quero que ele seja menos 3. Então, basta que eu pegue a minha equação inicial, multiplico todos os elementos por menos 3. Multiplicando isso aqui por menos 3, o resultado é isso, né? X ao quadrado vezes menos 3 dá menos 3x ao quadrado. Menos 2x vezes menos 3 vai dar mais 6x. E o menos 1 vezes menos 3 dá mais 3 e o 0 vezes menos 3 continua sendo 0. Essas duas equações são equivalentes. Por quê? Porque as raízes dessa são iguais às raízes dessa, ok? Beleza? Então a solução está aí, né? O B vale 6 e o C vale 3. Certo? Beleza, né? Vamos ao exercício 5, né? Está dizendo lá o seguinte: o número D de diagonais de um polígono convexo com x lados é dado pela fórmula abaixo. Com isso, determine o polígono cujo número de diagonais é igual a 90. Então, eu tenho uma formulazinha que me diz quantas diagonais tem o polígono de acordo com o número de lados desse polígono. Se é um quadrado, por exemplo, a gente troca x por 4 e o resultado vai ser a quantidade de diagonais que tem o quadrado, certo? Mas aqui está dizendo o seguinte: eu quero saber qual é o polígono, ou seja, qual é o polígono, quantos lados deve ter esse polígono, para que a quantidade de diagonais seja 90, ok? Beleza? Então aqui você vai ter que pegar esse 90, 90 é o número de diagonais, substituir no D, ok? E aí você vai determinar o valor de x, certo? Mas eu vou esperar mais um instantinho para que você tente fazer esse daqui e já volto com a correção.
voltando então para a nossa correção, né? Como eu disse, você vai pegar aquele 90, né, que é a quantidade de diagonais que tem o polígono, e substituir no D. Veja o que acontece. Primeiro que vou, né, escrever aqui que o número de diagonais é 90, para eu não esquecer, né? E vamos ao próximo slide. Está aí a mesma formulazinha dada do exercício. Troca então aqui o D por 90. Né? Trocou o D por 90, né, esse 2 que está dividindo aqui, né, pelo princípio multiplicativo, ele vai multiplicar o 90. Isso vai dar 180, né? 2 vezes 90, 180. E aqui eu faço a distributiva, olha, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3, menos 3x. Né? Organizando isso, né, de uma outra forma, ou seja, pegando esse 180 pelo princípio aditivo, ele vai aparecer do outro lado negativo, né? Vai ficar menos 180, igual a zero. Então, agora sim eu tenho minha equação do segundo grau de uma forma reduzida, né? Aí, dessa forma, eu consigo determinar o A, B e C, a soma e o produto, e talvez consiga, através disso, descobrir quais são as raízes. Vamos lá. Bom, lembrando que a soma das raízes é o B com sinal trocado. Já que o B aqui é menos 3, se eu trocar o sinal, a soma vai ser 3, tá? O produto é o termo C. O termo C aqui é menos 180, então P é 180, ok? E agora, de novo, eu vou pedir para que você pense, né? Quais números somados resultam aqui no 3 e quais multiplicados vão dar menos 180? Bom, a diferença desses dois números tem que ser um positivo e outro negativo, né? Porque o produto está dando negativo, né? 180 negativo, ou seja, a multiplicação deles é negativa. Então, um é positivo, o outro é negativo. Então, de certa forma, eu posso pensar que a soma é uma subtração, tá? Um número menos outro tem que dar 3. E a multiplicação deles tem que dar menos 180. O que a gente pode pensar aqui, né? A gente pode pensar, por exemplo, 10 menos 7. Né? 10 menos 7 dá 3. Né? Mas a hora que eu multiplico 10 por menos 7, vai dar menos 70. Então, não é bem aí o que eu quero. Né? Então, eu vou tentar outro. Vamos tentar lá 15 menos 12. Né? 15 menos 12, quanto que vai dar 15 menos 12? 15 menos 12 dá 3. Né? E 15 multiplicado por menos 12, né? 15 multiplicado por menos 12 vai dar menos 180, né? É isso aí, então é 15 menos 12, né? Vamos lá. Menos 12 é uma, 15 é a outra, beleza? O menos 12 a gente joga fora, porque como trata-se de lados de um polígono, eu não posso ter um polígono com lado, né, uma quantidade de lados negativo. Então, eu vou usar apenas aí a resposta positiva. Né? Então, o polígono que tem 15 lados, que é o pentadecágono, é o polígono que tem 90 diagonais, ok? Beleza? E aí vamos, né, fazer o exercício 6. O exercício 6 diz lá o seguinte: determine mentalmente as raízes de cada uma das seguintes equações. Item A, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. O item B é x quadrado menos 10x mais 24 igual a zero. E o item C é x ao quadrado menos 4x menos 12 igual a zero, ok? Vou aguardar então, né, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, que vocês tentem fazer esse exercício, que é justamente para fixar na cabeça de vocês essa história de você pensar em dois números que dá aquela soma e aquele produto. Beleza? Já volto com a correção.
E aí, ficou fácil? Bom, depois de 4 aulas, né, tem que ter ficado fácil, né, resolver as equações mentalmente, tá? Vamos para a correção aqui. Só lembrando, né, aqui você pode notar que as 3 equações que eu coloquei, o A delas, todos iguais a 1, então fica fácil para a gente, né? A soma é o B com sinal trocado e o produto é o termo C, né? E vamos lá, o primeiro, né? X ao quadrado menos 5x mais 6. Qual é a soma? A soma é o B com sinal trocado. B é menos 5, troca o sinal, então a soma tem que ser 5. O produto é C, o C aqui é 6, então P6, né? Aí eu vou pedir para que vocês pensem, né? Veja só, a soma de 2 números tem que ser igual a 5 e o produto desses números igual a 6. Quais são esses números, né? Bom, eu vou pensar na soma ali primeiro, né? A soma dando 5 pode ser 1 mais 4, né? 1 mais 4 vai dar 5. Só que se eu multiplicar 1 por 4, vai dar 4 e não 6. Então, não deu certo. Então, eu vou pensar em outros 2 números que dê 5 aqui. 2 e 3. 2 mais 3, 5. Se eu multiplicar 2 por 3, é 6. Opa, cheguei na solução. Então, né, o x1 vale 2 e o x2 vale 3. Ok? Fácil, né? Item B. De novo, o A vale 1, dessa forma a soma é o B com sinal trocado, o B é menos 10, troca sinal, então a minha soma vai ser 10 positivo. E o produto é o termo C, 24, ok? Agora pensa lá de novo, né? Pense um pouquinho, a soma é 10 e o produto 24, quais são esses números, né? Soma 10, 5 mais 5, né? 5 mais 5 é 10, mas 5 vezes 5 é 25, não deu certo, quero que dê 24. Então, vamos pensar aí no 4 e 6. 4 mais 6 é 10. E 4 vezes 6, 24. Dá certo, ok? Então, é 4 e 6. Próximo. Aqui, de novo, A vale 1. A minha soma, né, a soma das raízes vai dar o B com sinal trocado. O B é menos 4. Troca sinal, a soma é mais 4. O produto é o termo C, que é menos 12. Certo? A soma 4 e o produto menos 12, bom, como o produto é negativo, significa que são 2 números de sinais contrários, né? Então, eu posso pensar em quê? Se são 2 números de sinais contrários, eu posso pensar na subtração, né? E aqui eu acho que fica meio simples, né? Por exemplo, 6 menos 2. 6 menos 2 dá 4. E 6 vezes menos 2, menos 12. Então, menos 2 e 6 são as respostas. Ok? Beleza? Dessa forma, a gente finaliza mais uma aula, a última aula de soma e produto, ok? Eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima.